Shalom! Estamos iniciando Conectados com a Bíblia, estudo bíblico online. Seja bem-vinda à aula número 9. Obrigada por você estar nesta noite, mais uma vez, nesta semana, juntas, estudando a palavra de Deus. Eu tenho muitas bênçãos para agradecer ao Senhor por estarmos reunidos, estarmos estudando 5 anos de Conectadas e agora estamos no capítulo 3 de Daniel, estudando verso a verso de uma forma tão intensa, de uma forma tão maravilhosa. É um mergulho na palavra de Deus. E quanto nós temos de aprender, não é verdade? Eu espero que esses estudos também tenham sido um recurso de estudo para que você também possa abençoar outras vidas, abençoar o seu ministério e a sua vida de serviço ao Rei eterno, o Senhor Jesus Cristo. Vamos começar orando? Se hoje você tem alguma necessidade especial, seja ela espiritual, emocional, se você de repente tem alguma decisão importante para tomar, discernir entre a vontade de Deus em sua vida, eu espero que este ministério do estudo da palavra de Deus seja algo muito especial na sua vida para esta noite. Então vamos entrar em oração. Pai Celestial, nós te agradecemos profundamente, Pai, somos eternamente gratas pelo teu amor, pela salvação em Cristo Jesus, por ter enviado o seu Filho ao mundo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai, que prova de amor tão maravilhosa. Somos profundamente agradecidas, Senhor Deus, e reconhecemos, Pai, que sem o Senhor não podemos fazer nada. Sem Ti, nada somos, pois pertencemos a Ti. Tudo que fazemos, Pai, é para honrar e glorificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigada porque a nossa esperança cresce, porque temos a Cristo Jesus, nós temos a Tua palavra que é promessa, e o Senhor sempre está conosco. O Senhor mesmo diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Agradecemos pelo Espírito Santo de Deus, que veio para cumprir essa promessa de ser habitação do corpo da igreja. Obrigada, Senhor, porque quando o Senhor disse: eis que estou convosco até o fim dos tempos. Obrigada porque a tua palavra é fidedigna, nós cremos nela, na literalidade, gramaticalmente. Obrigada, Senhor Deus, por cada palavra, por tudo, de Gênesis a Apocalipse. Nós agradecemos pela revelação da sua profecia para com as nossas vidas. E mais uma vez, obrigada, Senhor Deus, por nos armar tanto. Obrigada por essas alunas fiéis que estão aqui toda semana. Obrigada, Senhor Deus, que os seus lares, seus familiares, a sua vida pessoal seja regada de bênçãos incontáveis, Pai. Agradecemos porque o nosso sustento vem do Senhor, é o Senhor quem nos permite estarmos aqui reunidas em torno da Tua palavra. E para isso pedimos a Tua orientação e que o Senhor nos guie para dentro da palavra de Deus. Agora, Pai de amor, supre todas as necessidades através da leitura da Tua palavra e te agradecemos pelo que a Tua palavra faz em nossas vidas. Ajuda-nos a permanecer firmes na rocha, que é Jesus, assim como Daniel e os seus 3 amigos. Abençoe, Senhor, a todos que escutam esta série de estudos e nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom, mais uma vez, seja bem-vinda. Sua aula está prestes a começar. Vamos entrar na aula número 9.
Hoje é terça-feira, dia 30 de setembro de 2025. Última terça-feira do mês de setembro. E o ano, ó, voa. Estamos no mês primaveril, entrando nessa linda estação. E assim como as flores abrem, que os nossos corações e as nossas mentes possam estar abrindo, florindo para receber toda essa fragrância que é a palavra de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que possamos espalhar esse perfume por onde quer que andarmos. Sabe o que vem por aí? Na série do livro de Daniel. Hoje estudaremos Encarando a Fúria do Rei. Está com a sua Bíblia aberta? Daniel, capítulo 3. Convido você para que possamos fazer juntas esta leitura. No momento em que alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus, no versículo 8, e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouviste o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Mas há alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, rei, não fizeram caso de ti. Estes homens não adoram os teus deuses. Estes homens não adoraram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo estes homens foram trazidos à presença do rei furioso. E Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não cultuam, não adoram os meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que eu levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, é bom fazer, será melhor para vocês. Mas, se vocês não adorarem, sereis lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Palavra do Senhor. Vamos ler até o versículo 15 por enquanto. Vamos ver primeiramente no livro agora de Êxodo. Eu convido que você, por favor, vai lá para um dos primeiros 5 livros da Bíblia, Êxodo, capítulo 20. O que está escrito no livro da lei? A partir do verso 1 ao 5, então o Senhor Deus falou todas essas palavras. Para quem que ele falou? Ele para Moisés, e para Moisés se dirigir aos judeus. Digam a eles assim: eu sou o Senhor, eu sou Jeová. Jeová é aquele que busca o homem, é aquele que restaura, é aquele que disciplina. Eu sou Jeová, o teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti uma imagem de escultura, nem alguma outra coisa semelhante que há em cima dos céus, ou embaixo da terra, nem nas águas da terra. Não te encurvarás, ou seja, não te prostrarás, e nem a ela servirás, não prestará culto. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, e eu sou um Deus zeloso. Palavra do Senhor, Êxodo capítulo 20. E claro que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles conheciam bem a lei, eles estavam
eles tinham essa intimidade com a palavra de Deus. E para nós, um versículo para o tempo da igreja. 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2, dos versos 15 ao 17, eu transcrevi, tá aí na telinha, vamos acompanhar. Não ameis o mundo. Então, essa mensagem, essa carta que João escreveu, o discípulo amado, ele fala para um grupo de judeus na era da igreja, já não é mais lei, agora é era da igreja, depois da cruz. Então ele vai instruir: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, ou seja, o desejo ardente da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a concupiscência, esses desejos carnais também passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versos 15 a 17. E também o Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, dizendo para quem? Para os judeus, ele já estava prestes a se entregar, a morrer na cruz, ele estava já se despedindo dos discípulos, estava chegando o momento da sua crucificação, a sua morte. Então ele prepara os discípulos: olha, eu fiquei com vocês, eu vou virar o Consolador, mas vocês estejam alertas, porque no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras do Senhor Jesus. E olha que consolo na oração intercessória em João, no Evangelho de João, capítulo 17. Em sua oração, Deus Filho falando com Deus Pai, olha o que ele diz: eu não peço que os tires do mundo, Pai, mas que os livre do mal. Então Deus Filho ora para Deus Pai dizendo: eu não peço para que o Senhor tire-os do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então nós estamos no mundo, veja bem. Então ele ora para que sejamos livres do mal. Não são do mundo, Jesus continua na sua oração, como eu do mundo não sou. Aí ele continua: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu e você estamos aqui no mundo para sermos bênção, para sermos luzeiros na vida de outras pessoas. Quantas pessoas estão em situação de trevas, tropeçam no pecado, porque vivem na escuridão, vivem no pecado. E nós temos que fazer essa diferença. Então vamos lembrar, para nós hoje aqui, a aplicação: estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Nós temos hoje o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que nos guia em toda a verdade bíblica. Ele testifica sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele está sempre apontando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a glória, a honra, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a segunda pessoa da Trindade. O Espírito Santo da verdade, que é a terceira pessoa da Trindade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê. Ele é espírito e nem o conhece. Eles não conseguem ver e nem o conhecem. Mas nós, os salvos, nós conhecemos, porque ele habita em nossos corações, em nossas vidas. E ele está em nós. Ele é habitação permanente do crente. Ele é também o nosso professor. Ele nos ensina e está sempre me fazendo lembrar quando eu esqueço. Isso é tremendo, é divino, é sobrenatural, porque nós temos a tendência de esquecer as coisas. Mas ele nos lembra tudo quanto o Senhor deixou ensinado. Quando nós estudamos a palavra de Deus, ele nos traz recordação. Por isso é importante ler a Bíblia,
acompanhar, meditar, examinando a Bíblia com a Bíblia, porque a Bíblia conversa com ela mesma e a voz do Espírito Santo vai ecoar na sua mente, no seu coração. Então ele nos faz lembrar de tudo quanto Jesus diz. O Espírito Santo é aquela voz interior do salvo. Que delícia, que bálsamo nós ouvirmos a sua voz, estarmos sensíveis a ouvir a sua voz de comando. Ele é manso, ele sussurra, ele não faz barulho. Ele fala com você gentilmente, delicadamente. E nós devemos ouvir essa voz. Por isso que precisamos ter calma, né? Para não ficar nesses agitos, nesses barulhos que nós temos. E eu digo os barulhos internos também, né? Nós ficamos ouvindo muitas vozes, mas estejamos atentas, ó Pai, a tão somente ouvir a Tua voz, mansa, suave, serena. É essa voz que queremos ouvir nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Então, esta consciência de ouvir, de obedecer à voz do Espírito Santo, que aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, esta consciência nos permite a nos curvarmos diante de Deus somente, e não diante dos altares humanos e nos conformarmos com o padrão do mundo, com a opinião pública, concordar com o que todo mundo está fazendo, porque é natural, é normal, é moda, né? Então vamos seguir para a gente não ficar antiquado. Então o mundo está interessado em se divertir, por se assim dizer, e distorcendo o conceito de diversão, o que vai acontecer? O desastre acontece. O Senhor Jesus Cristo nos lembrou que a porta é larga e muitos são os que entram por ela e para sua própria destruição. A porta que seguimos a Cristo é estreita, são poucos que escolhem seguir por ela. E nós vemos quantas vidas vazias, sem sentido, sem um rumo, sem uma direção, sem um propósito, vítimas do quê? Das pressões desse tempo, desse sistema caótico em que nós vivemos. Mas nós, que conhecemos a Cristo, que nascemos de novo, que somos filhas de Deus, sabemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é o apóstolo João que escreve em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 4. A força de Deus presente nos salvos, nos nascidos de novo, é superior a qualquer influência maligna. Tenha toda essa certeza de que você está segura nas mãos do Senhor. Você tem o Espírito Santo que habita em você. Você tem Deus Filho, Deus Pai. Isso é maravilhoso, isso é confortante. Então devemos sempre nos portar como tal, estar do lado da verdade e não ter medo dos tiranos deste século, né? Eles um dia vão prestar contas ao justo juiz, a saber, o Senhor Jesus, lá no futuro, no grande trono branco. Devemos nós, assim como Daniel e seus 3 amigos, ter firmeza e força, firmeza de mente e força de caráter. Firmeza de mente e força de caráter. Vamos lembrar sempre disso. Daniel, capítulo 3, dos versos 8 aos 18, nós vemos que eles estão enfrentando uma grande chama. Curvem-se ou queime-se. Não tinha alternativa. E em um dia de gala, vamos agora entrar em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram firmes e contaram o tempo todo, mesmo diante das pressões, mesmo se sentindo como uma panela de pressão. Você já se sentiu assim? Existem muitas situações na nossa vida, hoje também, que vivemos assim. Mas eles contaram com o poder de Deus.
Eles não poderiam seguir a multidão, pois eles iriam violar a sua consciência para com Deus. E nós começamos lendo um texto da lei que eles não deveriam se curvar, que não deveriam prestar culto. O único digno de adoração, de louvor, de nos curvarmos, de nos rendermos, é a pessoa do Senhor, nosso Deus e soberano Jesus Cristo. E claro, se eles obedecessem aqui a Nabucodonosor, era o mesmo que eles estivessem desobedecendo a Deus e os 10 mandamentos que a gente leu em Êxodo capítulo 20. E eles tinham esse amor à palavra, eles tinham esse amor ao Deus vivo, Deus dos céus. Então a fé sempre vai nos chamar para que corramos riscos. Hora e vez estamos diante de pressões. São decisões que temos que tomar e parece que a gente vai explodir, né? Então, a fé é um exercício, Deus está nos treinando, é uma prova constante. Nós, quando lemos todo o capítulo, eu sei que você já leu o capítulo inteiro, Deus não interrompe o fato deles serem lançados na fornalha de fogo ardente. E você vai ver que Deus está permitindo tudo, porque Deus está controlando, Ele é soberano. Lembra que Daniel fala de Deus sentado no seu trono, governando todo o universo. Ele tem tudo planejado, ele tem tudo arquitetado. Ele quer que as pessoas se rendam a Ele, que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Ele sempre dá chance. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos, judeus e gentios, cheguem ao arrependimento. E glória a Deus, porque essa graça imerecida me alcançou um dia. E eu acredito que alcançou você também que está me ouvindo. Agora você é uma nova criatura. Agora tudo é novo na sua vida. O apóstolo Paulo diz lá em sua carta aos Coríntios: eis que assim que cada um agora está em Cristo, nós somos agora uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O crente em Cristo Jesus vive uma novidade de vida. Vamos orar. Eterno Deus, nos dê o desejo de te servir com muito mais fervor, com ardor, com amor, neste mundo hostil em que nós vivemos. Reconhecemos que só Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, a quem prestamos adoração. E cremos que recebemos orientação segura para o nosso caminho através da Bíblia, a Sagrada Escritura. Abra os nossos corações, Pai, para que possamos receber os Teus ricos ensinamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Voltando para Daniel, versículo 6 do capítulo 3, a ordem do rei, clara, era: e qualquer que não se prostrar, e eu marquei o verbo, e não adorar, segundo o verbo, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Lembrando que nós fizemos uma pesquisa neste capítulo e vimos que aparece adorar, adoração, mais de 10 vezes. Mas você está vendo que essa adoração, ela está inclinada não para adorar a Deus, mas para adorar quem? A estátua, a imagem, adorar o sistema, adorar o mundo, e não a Deus. Então, olha como temos que tomar cuidado. Às vezes, muitas pessoas podem até falar do nome de Deus, podem até citar a Bíblia, podem falar da Bíblia, mas não falam na Bíblia. Então, temos que tomar cuidado, que tem muitos falsos mestres. Ainda mais agora nos nossos tempos. Vivemos em tempos de apostasia, onde as pessoas estão se afastando da sã doutrina. Não nos deixemos levar por esses ventos de fábulas e enganações que existem por aí. Vamos ficar atentos. A nossa fonte de ensino sempre será
a palavra de Deus, a Bíblia. Na Bíblia temos tudo o que nós precisamos. Vamos aqui, versículo 12. Enfrentando as acusações. Estes homens, ó rei, né, disseram aqueles caldeus, ou em outras traduções está como astrólogos. E só uma coisa para confirmar com vocês: astrologia e astronomia é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Astrologia é adivinhar o futuro através dos astros, são os adivinhos. Astronomia é a ciência que estuda os astros. Então, aqui são os astrólogos, os adivinhadores, os caldeus, em outras versões. É tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, esses acusadores foram dizer para Nabucodonosor: eles não fazem caso de ti, nem dos teus deuses, não adoram a estátua de ouro que o Senhor levantou. Então, a gente vê três não. Três acusações. Acusar, o que significa essa expressão? No aramaico, porque Daniel foi escrito em duas línguas, no aramaico e no hebraico. Aramaico é comer em pedaços ou acusar por partes. O que nós observamos neste versículo é um caráter antissemita. A gente falou um pouquinho na aula passada. E o que é mesmo antissemitismo? É um preconceito, é um ódio mortal, uma discriminação contra os judeus, que são descendentes de Sem, né? Tem os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, então os descendentes de Sem vêm os judeus. Essa característica, ela permanece em todo o tempo dos gentios. Lembrando que o capítulo 2 é a profecia, vamos dizer assim, essa estátua que Nabucodonosor teve, esse sonho, é uma profecia para tudo, é um panorama para todo o livro. Você entendendo o capítulo 2, você consegue entender todo o desenrolar do livro, tá bom? Então, tudo vai falar do tempo dos gentios, vai falar das sucessões dos reinos, as grandes potências mundiais que vão caindo. Aí cai um império grandioso e Deus vem e levanta outro. E assim vai essa sucessão, e nós estamos ainda vivendo nesse tempo dos gentios. E até quando vai esse tempo dos gentios? Daniel capítulo 2 fala: até que a pedra, que é Jesus Cristo, corte. Então, acusar, voltando aqui, eles querem acusar por partes, né? Então você vê as três acusações. E também dizendo: rei, eles estão te afrontando, ó, você deu uma ordem, eles não estão obedecendo. E ele era um rei tirano. Então nós observamos nesse versículo que eles queriam era se livrar daqueles judeus, porque eles tinham cargos importantes, posições importantes. E a gente vê que até nesses tempos e até hoje, né, existem muitas pessoas que têm inveja, até mesmo no meio evangélico. E aqui a gente vê também como eles falaram, né? Então a gente deve também ter um olhar cuidadoso para a nossa língua. Tome cuidado com o que você fala, né? Ou de repente você não está nem falando, mas você está ouvindo, você está numa roda de conversa e aí você ouve pessoas falando: olha, você viu o que aquela irmã fez, o que aquela pessoa fez, o que aquela deixou de fazer. Saia dali, tire os pés dali, porque isso é difamação. A pessoa não está nem presente, estão falando dela. Então, não faça parte desses falatórios, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com a língua. Coloque um vigia na nossa boca, Senhor. E nos nossos ouvidos também, né? Porque a gente não pode deixar essas coisas entrar no nosso coração. Então, essa característica permanece até hoje, né? Voltando aqui os adivinhos, né? Os caldeus, eles queriam exterminar os judeus. Então, a gente vê como até hoje tem essa perseguição, né? Porém, o remanescente do tempo dos gentios, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se destacaram ali, porque eles foram os únicos que não se dobraram o joelho e colocaram o rosto em terra e adoraram aquela imagem, porque nós começamos lendo Êxodo capítulo 20, e eles não fariam isso,
Eles não iriam ser infiéis com o Senhor e a sua palavra que eles amam. A expressão prostrar, que foi um verbo também que eu destaquei, em aramaico é nefal. Ele indica um ato político de prestar uma homenagem, que era exato daquele momento ali, né? A dedicação daquela imagem toda banhada em ouro de 30 metros de altura. A expressão adorar é um ato de honrar, homenagear um Deus ou uma imagem indicando um ato religioso. Então você vê como dão as mãos, né? A política e a religião. E é nesse contexto que Sadraque, Mesaque e Abidnego sofrem uma tremenda pressão. Eles não se prostram e não adoram a estátua de ouro erigida no campo de Dura, na província de Babilônia. Aí, no próximo versículo, a gente vê que a fúria de Nabucodonosor se acende 3 vezes mais do que a fornalha de fogo ardente. E ele convoca: traga aqui imediatamente Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eu quero constatar se tudo isso que estão me dizendo é verdade. Eu quero ouvir da boca deles. Por favor, tragam eles aqui agora. Acho que ele falou por favor, né? Eu que estou sendo gentil. Ele mandava, era uma ordem, e vamos cumprir o que o rei faz, né? Então a gente vê aqui um dilema que chama, né? A chama, a fúria do rei. Então esse é um capítulo de grandes chamas, né? Encarando então a fúria do rei. E no versículo 14, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram convocados, e é como se Nabucodonosor dissesse para eles: vocês estão dispostos? Ele fazendo isso, ele ainda conversando, né, levando um diálogo primeiramente, antes de lançar lá para a fornalha de fogo, ele tenta dialogar. Então é como se ele estivesse perdoando o que eles fizeram, de não obedecer, de não se prostrar e não adorar por sua vez a ele e aos seus deuses. E servir, fazer parte dos rituais, sacrifícios, e eles derramavam sangue, tudo para aos seus ídolos, aos seus deuses pagãos. E aí ele solicitou a repetição daquele ritual da cerimônia que nós lemos aqui no versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz. Bom é, mas se vocês não adorarem, vocês vão ser lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Acho que a voz dele tremia ali, né? Fazia até eco. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mas que afronta a Deus, não é mesmo? Como ele se esqueceu rapidamente, há 20 anos atrás, no capítulo 2, quando Daniel contou a ele o sonho e mostrou a interpretação. Como ele se esqueceu fácil, né? Como a soberba de um homem o leva à loucura. Ele querendo ser um eu, um Deus, orgulho, soberba, tudo isso leva a pessoa à loucura. Olha que loucura, gente. Se a gente parar para pensar, não tem sentido. Intimar a pessoa para que todo mundo vai me adorar porque eu sou uma grande potência mundial. Olha onde que leva a soberba e o orgulho, a loucura. Mas é claro, a gente sabe que tem um rei maior por detrás dele. Nós tivemos essa aula na terça-feira passada, quem lembra? O rei de Tiro. Ele tá aí, ele tá por trás dos grandes governadores, né? Que não tem o temor de Deus. Então ele quer dominar esses corações. E esses corações são dominados com o quê? Com orgulho, com arrogância. Por isso que o Senhor deseja o coração das pessoas, que as pessoas se arrependam de todo o coração,
que ouçam a palavra de Deus e que tenham a chance de nascer de novo, de terem uma nova vida em Cristo Jesus. E só Jesus é o caminho. E por que esses 3 judeus estavam ali? Porque Deus tinha um propósito de mostrar a glória do Senhor. Então, muitas vezes, o seu sofrimento, quando nós enfrentarmos as chamas 7 vezes mais quente do que o normal, não é porque Deus vai impedir que você entre na fornalha. Ele vai estar lá com você para mostrar, sabe o quê? Que Ele é glorificado na tua vida. Não é sobre nós, queridas, é sobre Ele. É sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E trazendo João Batista para a nossa aula, que eu diminua e que Ele cresça. E olha que afronta. Quem é o Deus que pode te livrar das minhas mãos? Ah, Nabucodonosor, seu coração está nas mãos de Deus. Tem um provérbio, né, que diz: Deus tem na sua mão o coração do rei. A gente vai ver o que ainda vai acontecer com Nabucodonosor. Espere, cenas do próximo capítulo. Mas voltando aqui para o capítulo 3 que estamos, está muito bom. Versículo 15. Nós observamos claramente que essa confrontação de Nabucodonosor é estabelecida por um desafio. Se você não fizer o que eu estou mandando, é morte. Ou você se curva ou morre. Aí, em outras palavras, ele disse: quem vai me encarar? Que Deus vai me encarar? Olha isso, gente. Quem que vai encarar Nabucodonosor? Você imagina o burburinho que estavam ali? Porque tinha muitas pessoas ali. Era um dia de gala. Tinham pessoas importantes ali, tá bom? E os dedos duros estavam lá também, né? Os adivinhos. Será que eles conseguiam adivinhar isso? Claro que não, né? Então era como se o rei estivesse dizendo: olha, dando mais uma chance, é verdade que eu ouvi a respeito de vocês? Olha, eu vou reconsiderar, eu vou te dar uma outra chance. Então a gente vê nos versos 14 e 15. Agora, vamos tirar um pouquinho o olhar, o foco de Nabucodonosor e vamos imaginar, tá? Não está na Bíblia, nós estamos imaginando o cenário. E eu estou convidando vocês para fazer essa viagem comigo. Vocês me permitem? Eu espero que sim. Então vamos mudar o olhar desse rei furioso. Vamos olhar agora para os caldeus, outros personagens ali do cenário. Aqueles que foram entregar os judeus para Nabucodonosor. Você pode imaginar a cara deles quando o rei estava dialogando, estava conversando com eles. Na fúria, mas estava conversando. A gente nunca viu isso antes. Vamos imaginar a fofoquinha deles? Só aqui, tá bom? Entre os caldeus invejosos. Imaginando, hein? Rapaz, tô contextualizando, tá? Rapaz, eu achei que iríamos nos livrar de uma vez por todas desses 3 mosqueteiros, já que o D'Artagnan não está aqui. E o rei me vem com uma dessa. Aí vem o outro. De onde veio? De onde surgiu essa bondade do rei Nabucodonosor, cara? E até esse ponto eu não conhecia essa face de Nabucodonosor. Nós não conhecíamos esse lado dele. Aí vem o outro. Nabucodonosor não dá segunda chance para ninguém, ainda mais depois de ser confrontado e na frente de todos esses líderes do seu império. Ai, que afronta! Agora esses 3 mosqueteiros vão mudar de ideia. E o nosso plano, ó, por água abaixo. Eu achando que ia me livrar desses judeus. Aí eu falei de mosqueteiros, né? Então, só um tempinho, só para explicar, de repente alguém não conhece. Os 3 Mosqueteiros é um romance histórico de uma aventura da obra de Alexandre Dumas. É um francês do século 17 e esse romance ele vai narrar as façanhas do jovem D'Artagnan e seus 3 amigos inseparáveis. E ela é conhecida como o lema um por todos e todos por um. E se tornou um clássico da literatura mundial
com inúmeras adaptações para o cinema, teatro e mídia, né? O trama mistura personagens reais e fictícios e ele explora as tensões políticas da época. A fonte é da Wikipédia, Enciclopédia Livre. Mas voltando o foco aqui para Daniel, capítulo 3. Os 3 judeus fizeram um ato de fé e coragem. Eles foram audaciosos. Nesse interim, eles deram uma olhadela naquela fornalha ardente e olharam para a cara do rei, que estava dando uma segunda chance, e eles puderam pensar em quanto tempo o fogo dói antes de matar. Ah, com certeza. Agora esses 3 mudam de ideia. Poderia pensar milhões de cabeças que estavam ali, de todos que estavam presentes. E ecoou em tom alto, claro, nítido do rei Nabucodonosor: quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Ninguém consegue me encarar. Melhor é se prostrar e me adorar. Rendam-se a mim, né? Poderia ter pensado Nabucodonosor. Mas o que o texto diz em seguida é inacreditável. Vamos ler juntas a partir do versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos te responder sobre isto. O nosso Deus, a quem adoramos, ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei. Essa parte aqui do 18, esse link aqui, ó, se não, fique sabendo, quer dizer, se eu morrer, fique sabendo que eu não vou adorar os teus deuses, não vou adorar a estátua de ouro que você levantou. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, a resposta que ele ouviu, Mesaque e Abednego, e todo mundo ouvindo ali, gente. E deu ordem para que aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava aquecer. Então a resposta desses 3 amigos de Daniel apontam o caráter e o seu ato de coragem, quanta firmeza e a decisão deles de fé. Que fé, gente, na palavra. Isso é ter intimidade com a palavra. Isso te proporciona, nesses momentos de grande desafio, de grandes chamas de fogo, você possa permanecer firme. Então, Daniel, dos versos 16 ao 18, é uma declaração de fé. Diria, uma das declarações de fé mais notáveis da palavra de Deus. Nosso Deus, versículo 16 e 17, tem poder para nos livrar da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. E o versículo 16, os 3 homens, eles já deveriam ter aqui uns 40 anos, né? Porque já passou 20 anos. Eles estavam respondendo respeitosamente ao rei. Ele falou: quanto a isso, não necessitamos te responder. Tu sabes a quem nós servimos. Nós cultuamos e adoramos o único Deus. Essa é a nossa cultura. Não existe outros deuses. Vocês são politeístas, mas nós somos monoteístas. Nós adoramos o único e verdadeiro Deus. E o versículo 17, eles dão uma confissão pública diante de todos ali, sem temor. Eles estavam nas mãos de quem? Nas mãos de Deus, tanto para morrer como para viver, pois eles pertenciam a quem? A Deus. Nós não devemos ter medo daquele que mata o corpo, como diz Jesus em Mateus, mas nós devemos temer aquele que pode destruir o corpo, a alma e o espírito no inferno. Porque o homem pode matar o corpo, mas ele não tem poder para matar a alma. E o corpo, a alma e o espírito de Sadraque, Mesaque e Abednego estavam nas mãos de Deus, assim como as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Aí ele falou: rei, a gente não precisa pensar para te responder isso, para o que fizemos também. E também não precisamos de uma segunda chance. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar,
assim nos livrará da fornalha e das tuas mãos, ó rei. Se ele não fizer isso, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Em outras palavras, nós preferimos morrer do que nos prostrar diante de outros deuses. Porque os nossos ensinamentos é que devemos adorar somente a Deus. Que fidelidade ao Senhor e à sua palavra. E a sua declaração de fé, qual seria? Em que você crê? Cremos que a coleção, a biblioteca de 66 livros, conhecida como a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a Palavra de Deus, é perfeita, é sublime e final expressão da revelação de Deus aos homens. Isto é, o que nós defendemos e o que nós aceitamos é 66 livros, tá? Que compõem o Antigo Testamento, que é a lei, os profetas, os escritos, que tem os evangelhos, que tem Atos dos Apóstolos, que tem as epístolas. Nós cremos nos 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é perfeita, porque ela é isenta de erros. Não há erros na palavra de Deus. Não é uma história de ficção, é uma história verdadeira, porque Deus é verdadeiro, Deus é real. A Bíblia é sublime, ela é excelsa, ela é maior. Não há acima dela outra revelação maior, melhor ou mais excelente. A Bíblia é a expressão final da revelação de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não acreditamos no espírito profético sobre pessoas trazendo uma revelação ou alguma palavra nova de Deus. Isso não existe. O cânon sagrado, o conjunto de livros sagrados, a revelação de Deus cessou. Tem um ponto final no livro de Apocalipse. A partir do momento que o livro de Apocalipse foi escrito, cessou, gente, a revelação de Deus. A revelação de Deus está dentro da palavra de Deus. Portanto, quando nós dizemos que ela é perfeita, isso quer dizer que ela não tem erros. Quando nós dizemos que ela é sublime, significa que ela é maior. E quando nós dizemos é final, porque nada mais será acrescentado a esta palavra, as Santas Escrituras. Olha o versículo. Tudo que te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio 12:32. No livro de Apocalipse, você quer também? Capítulo 22. Diz que não devemos acrescentar ou tirar algo do livro da profecia. Quer também no livro profético? Eclesiastes capítulo 3. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz para que haja temor diante dele. Ó Rei, nós não necessitamos te responder para o que fizemos. Que fidelidade! E o profeta Isaías dá essa inspiração movida pelo Espírito Santo de Deus, dizendo que quando passardes pelo fogo, não se queimará, nem a chama arderá em ti. Olha que promessa, que consolo, que verdade esses 3 judeus refugiados, amigos de Daniel, tinham nas Sagradas Escrituras. E é na palavra de Deus que deve estar a minha e a sua confiança. Somente na Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Segurança na palavra. A Bíblia é a fonte daquilo que eu ensino e daquilo que eu creio. Eles não abriram mão do seu alvo de adoração, que é Deus, somente Deus. Nada pode competir com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, nada. E aí, e se não, fique sabendo, ó Rei, que declaração de fé, não serviremos aos teus deuses, não adoraremos a estátua de ouro que você levantaste. E claro que essa resposta do versículo 18 sela o quê? A sua
condenação. Então, a decisão dos 3 amigos de Sadraque, Mesaque e Abednego é incondicional. Eles tiveram coragem de dizer 3 vezes para as 3 acusações, 3 vezes eles disseram não diante do rei Nabucodonosor e também diante de toda a assistência internacional, vejam só, reunida através do arauto que convocou ali, aquela orquestra sinfônica que estava lá também, era um dia de gala. Todos estavam reunidos ali no campo de Dura, na província de Babilônia, e eles disseram não firmemente. Eles não recusaram sua fé em Cristo Jesus. E qual que é o princípio aqui? Obedecer a palavra de Deus, seja qual for a situação. Devemos ficar sempre com a palavra. Fique sempre do lado da palavra, sempre do lado da Bíblia. Se alguém vem com uma opinião diferente, se aqui tem uma opinião diferente e aqui tem a Bíblia, fique sempre com a Bíblia. Fique sempre ao lado de Jesus. Sempre ao lado de Jesus, não dos homens, não do mundo, não da opinião pública. O nosso padrão a seguir não é o padrão do mundo, mas é os padrões de Deus. E nós temos, toda vez que lemos a palavra de Deus, o nosso caráter é afetado, a nossa conduta é afetada, porque nós começamos a ter uma mente nova, adoramos a pessoa certa. E para os 3 amigos, o desafio não era da competência deles. Espera aí, rei, não sou eu que vou resolver isso. Eu entreguei nas mãos de Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus. Porque era uma competência do Senhor resolver isso, e também é o Senhor quem responderia. É o Senhor quem daria um ponto final naquela conversa, não é o Senhor Nabucodonosor. Não é você com essa afronta toda. Quem dá a palavra final é sempre Deus. Lembre-se disso. Vamos rever as palavras-chave que nós aprendemos em Daniel. Capítulo 1, preparação dos jovens. Eles tinham 15, 16 anos, por aí, né? Preparação, ou seja, o que a gente aprende com isso? Que ninguém serve ao Senhor sem antes ter um preparo, um treinamento. Tem que ter um treinamento, tem que ter um preparo, depois você serve, né? Então você nasce de novo, você tem um período de discipulado, de preparo, depois você serve, certo? Então ninguém faz nada sem primeiro ser preparado. Então a gente vê a palavra-chave do capítulo 1, preparação. No capítulo 2, nós temos o que? A revelação do sonho de Nabucodonosor e do que isso fala, né, até hoje para nós sobre o tempo dos gentios, até que o Senhor Jesus Cristo venha, acabe com todos esses impérios do mundo, e aí quem vai ser a cabeça é Israel, é o Senhor Jesus Cristo implantando o seu reino messiânico na terra, aleluia, um reino perfeito de paz. E no capítulo 3, a palavra-chave é preservação. Eu quero agradecer muito a sua companhia. Obrigada por você estar conosco, por você estar estudando o livro de Daniel. Continue lendo o livro de Daniel antes das aulas para que você tenha o melhor aproveitamento das aulas e seja enriquecida e abençoada para bem servir o Senhor. Obrigada, Pai, por este momento em que estivemos juntas e esperamos estar reunidas na próxima terça-feira, se assim o Senhor nosso Deus não voltar, salvo arrebatamento. Até de repente.